Nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso. E o sermão do pai de hoje, esse é o 10º sermão, até o capítulo 9 de Provérbios. O livro de Provérbios é dividido em sermões. São sermões que o pai dá ao filho. O pai, obviamente, personificando Deus ali. E claro, também personificando a nós mesmos, uns aos outros, aqueles que são mais munidos de piedade, sabedoria, temor, que ajuda aqueles que ainda estão caminhando, estão peregrinando para adquirir sabedoria, maturidade e mais temor. Essa é a figura do jovem aqui, embora de fato o jovem aqui no propósito inicial de Salomão, Provérbios, são jovens mesmo, de classe alta, aqueles que tinham acesso não somente à leitura, mas esse tipo de ensino. Mas o jovem aqui também personifica o tolo. O simples aqui é aquele que é facilmente enganado. É aquele que é facilmente conduzido por lisonjas. É aquele cujo preço são palavras bonitas. Né? Então, aqueles que a vaidade coloca diante dos seus olhos um preço com o qual ele pode ser comprado. Então, por exemplo, se você anseia tanto ter o seu ego massageado, ter a sua vaidade inflada, você tem um preço. São palavras lisonjeosas. Simples assim. A sua codependência emocional, que é coidolatria, como nós vimos na última escola bíblica, é pecado, faz com que você coloque diante de si um preço para a conquista do seu coração, para a conquista da sua vida. São palavras de vaidade, palavras que afaguem a sua autoestima. Então você simplesmente estabelece um preço para o seu coração, um preço para a sua alma. Então, Satanás que está ao nosso derredor sabe disso, observa isso, observa as armadilhas que você mesmo construiu. E os simples aqui são justamente esses que são facilmente enganados, esses que são facilmente conquistados por palavras sedutoras, são influenciáveis. E é interessante que, ao mesmo tempo que esses são influenciáveis, eles não são pastoreáveis. Eles não são bons aprendizes de Deus. Eles são bons aprendizes da sua própria carnalidade, que é aquilo que ganha cumplicidade. Então, eu quero cúmplice para os meus prazeres, para a minha carnalidade, para a minha vaidade. Então, aqueles que reforçam os meus anseios carnais, eu os tomo como cúmplices. Aqueles que mortificam esses anseios carnais, para esses eu não sou ensinável, que significa não ser pastoreável. Uma das máximas também que nós ouvimos aqui na igreja é a necessidade de nós suspeitarmos de nós mesmos. Ao mesmo momento que nós damos o benefício da dúvida para o nosso irmão. Né? Então, a suspeita de nós mesmos faz com que nós não nos tornemos construtores da nossa própria desgraça, arquitetos da nossa própria morte. E quando eu digo nossa, obviamente você aplica isso a sua família. Se você for casado, você aplica a sua esposa, o seu esposo, você aplica, se você tiver filhos, você aplica aos seus filhos, porque construindo desgraça para você, você também fará com que a sua própria família experimente dessa desgraça. Quando nós suspeitamos de nós mesmos, nós temos um inimigo constante a combater, que é a nossa própria carne. É o velho Adão que ainda habita em nós. São as inclinações de corrupção. Nós sabemos que é um perigo pensar o melhor de nós mesmos, porque no final das contas nós sabemos que nós não somos bons. Nós podemos até enganar aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos nos vestir, nós sabemos nos portar, nós sabemos fingir atenção, nós sabemos nos portar de forma educada, graciosa até, nós sabemos fazer isso. Então, por mais que nós enganemos algumas pessoas ao nosso redor, inclusive aqueles que deveriam ter mais munição para nos pastorear, para saber ainda mais dos nossos pecados, esses também nós conseguimos enganar. Mas nós
enganarmos a nós mesmos é a nossa maior destruição, é a nossa pior desgraça. Quando nós nos enganamos, mesmo sabendo das nossas vaidades, concupiscências, dos pecados de estimação, que nós, com tanta contundência, não abandonamos, nós sabemos, nós os conhecemos. Talvez o seu cônjuge não conheça, talvez os seus pais não conheçam, mas você os conhece muito bem, você os alimenta, nutre constantemente, você faz isso. Então, a hipocrisia já começa aqui, quando você não suspeita de si mesmo. É aqui que começa a idolatria, o culto vão, é aqui que começa uma vida de falsidades, o legalismo, uma vida de maldades. É aqui, quando você não suspeita. E esse é justamente o apelo do Pai. Nós estamos aqui, a partir do versículo 22, especialmente o versículo 24 em diante, quando ele marca a saída da ilustração que ele acabou de dar, né? Agora, pois, filho. Aqui nós observamos o último apelo do Pai, nesse sermão que ele profere. Suspeite de si mesmo. Suspeite de si mesmo. E o ponto alto desse apelo é justamente o versículo 26. Quando aponta para outros que não suspeitaram de si mesmo e tiveram um fim que não precisava ter. É nessa situação que o filho se encontra. Muitos não ouviram e tiveram esse fim. Agora, nesse momento, em que você não está experimentando a desgraça que eu acabei de descrever, nesse momento você tem a escolha. É nesse momento que você tem a opção. Porque caso você não ouça, caso você não escute, daqui a pouco você vai fazer parte da ilustração do versículo 26. Muitos caíram. Muitos caíram. Então, nesse momento, nós podemos ter algumas características. Nós podemos ser, em alguma medida, o pai que exorta. Nós podemos ser, em alguma medida, o filho que ouve. Nós podemos ser aqueles que estão prestes a tomar uma decisão ou de vida ou de morte. E quando isso acontece, irmãos, embora nos pegue de surpresa, não lhe pegou de surpresa. Porque o pecado ele é forjado, ele é nutrido. A corrupção é forjada, é nutrida, ela não nos assalta. Observa aqui os versículos 22 e 23. O pai está finalizando aqui a sua ilustração. Essa dinâmica de provérbios é como que reforçando o poder do ensino, da exortação. É a tentativa de imprimir uma imagem na mente do filho para tornar reluzente, experiencial, para tornar forte, impactante. Ele tenta construir um cenário e ele tenta colocar o filho naquele cenário e o filho experimentando ou o resgate para a vida ou a desgraça da morte. E ele mostra justamente as consequências de não guardar o coração com a lei de Deus. É aquilo que ele começou nos versículos iniciais do capítulo 7. Guarda os meus mandamentos. É claro que os meus mandamentos aqui, quando o pai fala, ele está se referindo aos mandamentos de Deus e tomando esses mandamentos para si como se fossem seus de fato. Então, quais são as consequências? Aí versículo 22, ele diz, e ele num instante a segue. Ou seja, o seu coração está desprotegido. A sua mente está permeada por vaidade. As inclinações do seu coração o incitam constantemente a buscar os prazeres que lhe alegram. E por isso ele se torna uma presa fácil. E num instante ele a segue. E é claro aqui, vai ser a última vez que nós vamos ver isso em Provérbios de forma assim, muito contundente, né? O pecado sexual, o cuidado com a mulher adúltera, o cuidado com o adultério, o cuidado com aquela mulher que não é sua. É claro que aqui se aplica ao homem também, o homem adúltero, o homem que não é seu. E de alguma forma isso é ampliado, se aplicando a pecados sagazes, que são os pecados sexuais.
Nós já falamos muito aqui, até aqui, começou no capítulo 2, brevemente, depois foi para o capítulo 5, observamos no capítulo 6, agora no capítulo 7, tudo falando desse pecado que é sagaz, porque ele é silencioso. Ninguém fica falando sobre sexualidade. Ninguém fala a todo instante sobre as nossas intimidades. Isso é algo que é muito difícil de pastorear, inclusive no casamento. É muito difícil porque simplesmente nós não falamos sobre isso. Nós temos as nossas reservas quanto a isso, é claro, é a nossa intimidade, ninguém fala sobre isso abertamente. Nós temos receio e medo até dos pensamentos que nós temos, dos pensamentos que nós nos nutrimos aí, e aqui a carne ganha espaço, o Satanás ganha espaço, porque são pensamentos que nos causam prazer ao mesmo tempo que eles não são mortificados. Se eles não são conhecidos de outros, eles não serão mortificados por outro, e muitas vezes nós mesmos não os mortificamos. Porque parece tão inofensivo. Tão inofensivo. Eu consigo domesticá-lo. Eu consigo domá-lo. Ao mesmo tempo que eu cultuo ao Senhor, ao mesmo tempo que eu leio livros piedosos, ao mesmo tempo que eu faço os meus devocionais, eu simplesmente domestico. Quando, na verdade, a figura bíblica, a ilustração bíblica considerando que nós domesticamos o pecado, na verdade foi ele que colocou uma coleira no nosso pescoço. Somos nós que nos tornamos bichinhos dele. Nós nos tornamos os seus escravos. Então, aqui, o pecado descrito aqui é esse pecado sexual, que descreve toda a sua malícia, o fato dele ser sorrateiro, velado, toda a sua sagacidade, o fato dele ser oculto e difícil de ser domesticado, o fato dele ser imbuído de prazeres, paixões que afloram constantemente na nossa carne, e por causa do silêncio com que isso é tratado. Então, se você prestar atenção, o pai está ensinando o filho justamente sobre isso. E isso falta nos nossos lares. Os pais não ensinam os filhos sobre sexualidade. Muitos filhos se casam sem nunca ter ouvido na sua casa o que é intimidade. Qual é o papel da mulher no relacionamento sexual? Qual é o papel do homem no relacionamento sexual? Algo que faz parte da nossa vida. Na verdade, o Senhor nos constituiu assim. O grande problema é porque, por causa da nossa falta de tato, falta de intencionalidade, quando nós pensamos sobre esse assunto, nós já o tratamos como algo pecaminoso. E não como se fosse algo normal e extremamente necessário para o nosso pastoreio. Então o pai está ensinando justamente sobre isso. Até aqui ele subiu alguns degraus na exortação dele em tratar alguns pecados. Muitos pecados já foram tratados aqui, muitos outros serão tratados, mas eles serão bem repetidos aqui. Então ele chegou aqui, o pai, a um pecado que precisa do nível de atenção ainda maior, do nível de pastoreio ainda maior, justamente por causa todas essas dificuldades que eu acabei de dizer. Então ele, no instante, a segue, e ele vai mostrar como a segue, como um irracional, como alguém que não discerne, como um animal. É por isso que ele descreve aqui os animais que são levados para a sua própria desgraça, julgando que ali, por exemplo, ele vai saciar a fome dele. Quando um animal vai para uma armadilha, ele vai atrás daquela comida, atrás daquela água, atrás daquilo que para ele vai trazer saciedade. É isso que faz, não é isso? Quando um adultério é cometido, o que é que ele busca? Satisfação, realização, felicidade, se sentir vivo, se sentir revigorado, liberdade. É isso, é isso. Então, da mesma forma, nós nos portamos como animais estúpidos, tolos. Se vocês prestarem atenção, animais eles não são imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Quando essa área não é pastoreada, o que o autor está mostrando aqui é esse ápice da corrosão da imagem e semelhança de Deus.
quando nós somos conduzidos pelas nossas paixões, pela nossa volatilidade e nos portamos como aqueles que não foram feitos em imagem e semelhança de Deus, como animais. Animais que agem por seus impulsos e por seus instintos, não importa as consequências. Animais, tolos e estúpidos, que podem ser comprados por momentos de prazer, momentos de satisfação. Sabe, isso, irmãos, na verdade, o mundo constrói esse imaginário de que nós estamos conquistando algo quando nós agimos assim. Mas é o ápice da desgraça e da estupidez fazer o mundo achar que nós temos um preço com o qual ele pode nos comprar, irmãos. Nós inferiorizamos Cristo, a quem nós reputamos que confessamos. Nós dizemos que o mundo tem uma moeda valiosa o suficiente para pagar o nosso preço. E nós sabemos. Nós fomos comprados com qual preço? Nós sabemos. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala isso contundentemente. E ele fala no contexto justamente de promiscuidade, lascívia ali. De se deitar com prostituta, de se tornar um com prostituta. Ele fala justamente isso. É nesse contexto que ele fala. Então, olha o ápice da estupidez. Como nós somos levados como marionetes, como massa de manobra, quando o mundo acha que tem uma moeda valiosa o suficiente para nos comprar. E aí reputam a nós felicidade, contentamento, realização, gozo. A sua vida era infeliz, você merece mesmo. Os filmes estão aí para nos fazer torcer pela adúltera, torcer pelo adúltero. As novelas doutrinaram tremendamente lares e lares para nós torcermos pelo adultério. E nós simplesmente não percebemos que é uma humilhação grotesca, é uma inferiorização absurda deixar o mundo achar que ele pode pagar o nosso preço. Eu ser conduzido por prazeres, como animais, uma moeda tão baixa quanto essa. Então o pecado instrui justamente isso. Observa aqui a descrição de pesar do Pai, irmãos. Essa descrição aqui do versículo 22 e 23, né, quando ele descreve como o boi que foi levado ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, ele sequer observa as suas vaidades, as suas necessidades carnais e irracionais o conduziram de tal forma e por elas ele vive que sequer percebe que ele estava se colocando ele mesmo no alvo da flecha, daquilo que ia ser a sua própria morte, como um ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, olha o pesar do Pai nessa descrição. A dor de quem tentou ajudar e simplesmente não foi ouvido. Talvez você esteja numa situação muito parecida hoje. Talvez você esteja questionando as minhas palavras, considerando o peso daquilo que eu estou dizendo. Talvez não, no seu coração não seja assim tão aberrante. Não seja tudo isso. Agora, o pesado, Pai, aqui. A dor de quem podia ver Satanás ao seu redor, por mais que você não veja. Já parou para pensar isso? Existem momentos de miopia ao nosso redor, na nossa vida, irmãos. E para esses momentos, nós precisamos ter aqueles ao nosso redor que não têm problema com miopia, irmãos. A dor do Pai aqui é a dor de quem podia ver Satanás ao nosso redor e por isso ele alerta ousadamente, mas simplesmente encontra ouvidos trancados e um coração surdo. Quando nós não suspeitamos de nós mesmos, nós nos julgamos sábios demais ao ponto de não aceitar a ajuda de outros, porque nós recebemos essa ajuda como humilhação, inferiorização. Você está dizendo que eu não vi isso no meu filho e você viu? Você está dizendo que eu não vi isso no meu casamento e você viu? Você está dizendo que eu não vi isso na minha vida e você viu?
É por isso que nós cantamos essa música de forma hipócrita, purificação. Quando nós nos portamos aqui. Nós cantamos, nós nos portamos de forma contrita de fato, mas quando nós tentamos vivê-la, nós nos mostramos uma farsa. É mentira. Nós não vivemos assim. Com todo o pesar que essa música traz, com toda a contrição que essa música traz, nós não nos portamos assim. E nós sabemos disso, porque é mais fácil viver por emoções do que por fatos, do que por verdade. E aí quando nós não suspeitamos de nós mesmos e nos julgamos mais maduros, porque afinal de contas, por mais que nós não sejamos maduros, o que importa é como eu me sinto, como eu acho que eu sou. E aí eu não aceito o fato de que eu não consigo enxergar o que outros ao meu redor enxergam. Eu simplesmente não consigo. Meu filho não é tão rebelde assim. Não é. A minha esposa não é tão insubmissa assim. Ela não se veste tão mal assim. Ela não é tão agressiva assim. Eu não sou tão mole assim. Eu não sou tão fresco assim. Eu não sou tão irresponsável assim. Eu não amo tanto o mundo assim. Nós não suportamos isso. Mas talvez você deveria simplesmente considerar que o fato de que você pode ser pior do que nós conseguimos ver, e você sabe disso, significa tão somente dizer que é bem melhor ter pessoas ao nosso redor que nos amam para nos apontar as armadilhas que nós mesmos construímos do que Satanás que está ao nosso redor enxergando as nossas brechas para nos matar. Deveria ser bem mais prudente. Ora, se eu tenho Satanás constantemente ao meu redor, observando quando eu estou no banheiro, quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no entretenimento, quando eu estou em qualquer lugar, se tem Satanás observando sem descansar a todo instante ao meu redor uma oportunidade para me tragar, por que não ter pessoas que me amam, que embora vejam as minhas falhas, querem me ajudar? Por quê? Porque eu não suspeito de mim mesmo, irmãos. Eu me julgo melhor. Eu me julgo mais maduro. Quando, na verdade, essa reversão, né, do ensino bíblico é o que nos constrange. Porque quanto mais nós nos aproximamos da cruz, mais pecadores nós vemos que nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos da santidade diante do trono de Deus, mais sujos nós consideramos que nós estamos. Quanto mais conhecimento nós temos das Sagradas Escrituras e de experiência que nós temos com Deus, mais nós nos humilhamos. Então nós enxergamos essa reversão que simplesmente nós não aceitamos. Agora, o pai ele sai da ilustração aqui no versículo 24. Ele sai dessa ilustração e ao sair dessa ilustração ele faz um último apelo. E a simplicidade desse apelo, irmãos, é que faz com que as palavras do Pai soem ainda mais agonizantes. Porque, na verdade, o apelo não é uma construção teológica rebuscada. É simples. E isso me lembra algo que a gente escuta com muita naturalidade, né? A prática popular, a sabedoria popular, como que é comum a gente ouvir que a maturidade, a sabedoria vem com a própria experiência da vida. Nós vivemos e vivendo a nossa vida com aquilo que a vida tem para nós, então nós aprendemos com as nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas, mas assim nós aprendemos. E é verdade, isso é verdade, mas não quer dizer que é certo. É verdade, nós aprendemos com as nossas escolhas. Só tem um problema aí, e um problema grande, irmãos, porque esse problema faz com que, em algumas medidas, nós precisemos considerar devidamente essas reflexões por causa das inconsequências e do sofrimento que ela pode trazer. A grande verdade é que nós não precisamos ter todas as cicatrizes para sermos sábios, não. Nós não precisamos ter todas as cicatrizes
para engrossar o nosso couro, para adquirir sabedoria. E é isso que nós fazemos. Olha, irmãos, isso é tão absurdo. Observa. Olha, fulano fez isso e deu tudo certo para ele. Não é assim que a gente faz? É dessa forma que a gente faz. Olha, qual é o problema de mandar meu filho lá para outro estado para estudar? Porque fulano mandou o filho dele, o filho voltou doutor e crente, não tem problema. É assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. É dessa forma que a gente faz. Só que tem um problema aí, irmãos. Toda vez que a gente destoa de algum padrão bíblico, nós experimentamos cicatriz. E nós esquecemos um simples fato. Nem todas cicatrizes, nem todas feridas cicatrizam. Nós esquecemos isso. Nem todas feridas cicatrizam. Sabe por quê? Porque algumas feridas nos matarão e mortos não cicatrizam. Nós esquecemos isso. Nós achamos que as feridas nos amadurecem. Ok. Mas só nos amadurece quando elas cicatrizam, irmãos. Existem feridas que nunca irão cicatrizar, pelo simples fato de que mortos não cicatrizam. Simples assim. Então, muito cuidado quando você tentar conseguir cúmplice para os seus erros. Você vai ter, inclusive teólogos, personalidades nas mídias sociais, você vai ter. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. Porque isso pode infligir a você feridas que simplesmente lhe causarão a morte. Não serão para você o que foi para outros. Porque Deus destinou a cada um as suas próprias batalhas, as suas próprias feridas. O versículo 24 é o alerta aqui, na verdade é uma súplica muito recorrente nas Sagradas Escrituras. Ouve, escuta, guarda, observa, né? Ele começou o próprio capítulo, assim, o próprio sermão aqui, ele começou desse jeito. O versículo 24 diz, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e ser atento às palavras da minha boca. O versículo 25 é o apelo do pai para uma vida reta. O pai ensina que os desvios dos prazeres são simplesmente atalhos para a própria morte. Você pode estar sensibilizado para a sua carne de tal forma que você não perceba. Na verdade, é por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para que o espírito seja sensibilizado e não a carne. E é interessante aqui porque o pai faz justamente essa dinâmica de que haverá momentos em que os seus olhos simplesmente não conseguirão ver. E por isso você precisa aguçar outros sentidos que sejam para você socorro. São os ouvidos. Você tem que adestrar os seus ouvidos para suprir a deficiência dos seus olhos. Não é assim quem tem deficiência visual? Quem tem deficiência visual aguça outros sentidos para suprir a deficiência. É isso que nós precisamos fazer. Alguns momentos nós não vamos conseguir enxergar. Alguns momentos nós não vamos conseguir sentir, irmão. É por isso que nós precisamos ouvir. Ouvir. Precisamos aguçar a nossa audição. Claro que espiritual, né? Obviamente. Ou seja, existirão muitos caminhos à sua frente. Muitos. E esses caminhos, eles oferecerão justamente aquilo que você busca. Eles vão vir com a moeda. Se o mundo sabe que você tem um preço, se Satanás sabe que você tem um preço, eles virão justamente com essas moedas. Está aqui o prazer que você tanto busca. Está aqui, ó. É o prazer que você quer? Está aqui. Você quer se sentir satisfação, se sentir vivo, sentir liberdade? Está aqui. Eu tenho. Eu posso oferecer para você. Você quer se sentir realizado? Eu tenho. Está aqui. Não é aí que nasce a corrupção, irmãos. É aí que nasce a corrupção. Quando o nosso preço é facilmente visto. Quando o nosso preço está estampado na nossa testa. Olha, aquele dali eu sei como dobrar. Eu sei o que ele gosta. As pessoas que tentam nos levar à corrupção sabem disso, seja no trabalho, estudo, assim por diante. Agora imagine uma mulher achar que você é baixo o suficiente para considerar que pode lhe seduzir.
Isso é um insulto. Um homem achar que você é baixo o suficiente que achar que pode lhe seduzir. Um homem que não é o seu marido, uma mulher que não é a sua esposa. O que é isso? Que valor tão pequeno é esse que eu tenho e que sinal eu estou dando para isso? Que sinal eu estou dando para isso? Se achar que pode fazer isso, que eu tenho esse preço. Mas isso, irmãos, essas moedas, esses caminhos para nos comprar que são oferecidos, serão, sem sombra de dúvidas, grandes tentações. Não tenha dúvida sobre isso. Mas a grande maioria virá para nos causar desgraça, destruição e morte. O prazer ele não vai vir sozinho. Por quê? Prazer não é pecaminoso, satisfação não é pecaminosa, realização não é pecaminosa. Mas por quais caminhos isso vem? Acho que essa é a grande questão. A própria mulher adúltera aqui é a ilustração disso. Por quê? Porque nela você encontrará amor, prazer, contentamento, liberdade, vigor, vida, sensação de que você está vivo, satisfação, mas todos falsos, como um anestésico para a sua própria morte, para a sua própria desgraça. O versículo 26 aqui é esse grande alerta da necessidade de suspeitar de si mesmo. O motivo do alerta, enfatizando aqui a absurda necessidade de olhar para si e ver um potencial grandioso de desgraça. Aí ele faz justamente isso, olha, presta atenção, muitos. Ela feriu e derribou. E muitos se portaram como você. Não, eu consigo. Não, eu posso. Muitos. Ela feriu e derribou. E são muitos os que por ela foram mortos. A rigor, meus irmãos, a rigor, os ingênuos se julgam melhores do que os demais. Mas comigo vai ser diferente. Com a minha família vai ser diferente. Com o meu casamento vai ser diferente. Que é isso? Eu não caio nessa, não. Tolos se julgam mais fortes, mais preparados. Sábios suspeitam de si mesmos. Sábio não subestimam as astúcias da sua própria carnalidade. Não. Eu sei. Eu sei o quanto eu sou mau. Eu sei o quanto as concupiscências da minha carne me seduzem. Eu sei o poder que ela tem sobre mim. Eu sei. E se eu sei e eu temo, se alguém souber, eu estou lascado. Se alguém souber que eu tenho essa fragilidade, eu estou arrebentado. Não. Muitos, irmãos, muitos já trilharam o nosso caminho. E esses muitos que trilharam o nosso caminho têm atributos que nós não temos e caíram. Caíram drasticamente. Quem não lembra de Sansão? Você tem o papel de Sansão, foi um juiz. Você tem a força de Sansão. Se Sansão trilhou esse caminho. Mesmo sendo o homem mais forte que já pisou essa terra, ele não conseguiu resistir à sedução de Dalila. E observa que se você lê o relato, é impossível você não considerá-lo um tolo, não é? Mas será que esse cara está na cara? Agora, o que é que Sansão simboliza? Sansão simboliza o próprio povo de Deus ali. Que caiu diante da obviedade.
E esse é o grande problema. Se nós lemos a história de Israel, o povo de coração duro, ou povo rebelde, ou povo estúpido. Se nós lemos o relato de Sansão, da mesma forma. Será que esse cara não percebeu que ela queria arrebentá-lo? Mas a força que tinha fez com que ele não suspeitasse dele mesmo, obviamente, e se julgasse indestrutível. Mas não foi forte o suficiente. Davi, eu não sei se você tem, se Deus faria sobre o seu coração a mesma descrição que fez do coração de Davi. Um homem segundo, não é segundo o seu coração, não é segundo o coração de Adão, é segundo o coração de Deus. Davi desfrutou de pecados absurdos. E é relatado nas Sagradas Escrituras como um homem cujo coração é profundamente temente a Deus, mas a nudez de Batseba destruiu as portas da piedade do seu coração e ele se arrebentou. Salomão, não sei se você é mais sábio do que Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já pisou desse lado da eternidade, depois de Cristo, obviamente. Mas por não suspeitar de si mesmo, a sua sabedoria não foi suficiente para discernir a destruição da morte nas curvas e nos lábios da lascívia. Não foi. Então, se você for mais sábio do que Salomão, ter um coração mais piedoso do que Davi, mais forte do que Sansão, talvez você consiga resistir, como diz Ruth Balcão, né? Se não, cuidado. E esses são apenas alguns exemplos, porque na verdade você conhece inúmeros exemplos ao seu redor. Você sabe de casamentos que foram desgraçados. Você sabe de igrejas que foram desgraçadas pelo adultério de líderes. Você sabe, você conhece muitos. Além dos relatos bíblicos que são penetrantes, nós temos inúmeras ilustrações ao nosso redor. Então, suspeitar de si mesmo não é somente sabedoria, irmãos. É um antídoto para a autodestruição, para a maldição da sua própria casa. No versículo 27, o pai explica o tamanho do perigo. Ele diz, a sua casa é caminho para a morte. Você pode não ver. Você pode não entender. É caminho para a morte. E desce para caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Lá, o caminho, então, o caminho é o marketing da desgraça. O caminho é de prazer, o caminho é de gozo, o caminho é de vigor. Mas lá não haverá prazer, nem felicidade, nem atenção recebida, nem afeto, nem emoção. Não haverá liberdade, não haverá realização, há apenas destruição, miséria e morte. Por isso, gozar dos prazeres, na verdade, é descer as câmaras da morte, aqui como o pai descreve. Ou seja, cada satisfação longe da vontade de Deus, dos mandamentos do Senhor, são como degraus que descem para a desgraça. Você não os discerne, mas a morte está lá, à sua espera. Não há prazer, irmãos, que seja de fato prazeroso longe da vontade de Deus. Nós não deveríamos considerar, seja numa amizade, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no entretenimento, não deveria ser prazeroso para nós se vai contra as Sagradas Escrituras, se vai contra a vontade de Deus. Não deveria. Porque se vai contra a lei de Deus, se vai contra a palavra de Deus e aquilo nos causa prazer, automaticamente nós deveríamos saber, opa, alimento para a carne. Alimento para a carne. E se eu nutri-la, ela vai me sugar como um parasita e vai me arrebentar. Então, não. Então, no final, assim como ela é, ela fará também do seu coração a própria experiência de morte. É isso que ela é. A própria experiência de morte.
quando a vida de Deus não estiver mais habitando no seu coração e você for uma ilustração da desgraça, uma ilustração da miséria. Sabe quando essas pessoas se tornam uma ilustração? Lembra do fulano de tal? Oh, rapaz, a vida dele era assim. Agora, ele vive uma desgraça. Lembra da fulana de tal? Porque muitos, ela feriu e derribou. E são muitos os que por ela foram mortos. Suspeite de si mesmo. É uma das suas grandes proteções. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos, ó Pai, por favor. Ajuda-nos a temer profundamente, saciar os nossos próprios desejos, buscar as nossas próprias realizações. Coloca profundo temor no nosso coração, ó Deus. Que os nossos olhos estejam voltados para nós mesmos de tal forma que nós temamos cumprir os anseios da nossa própria carne, ó Senhor. Quando os nossos olhos falharem, aguça os nossos ouvidos para que não falhem também, ó Deus. Sensibiliza a nossa audição para a tua voz, mesmo que por meio de pecadores. Em nome de Jesus, rogamos a ti, ó Pai. Amém.